Direitos e deveres. Muito importante você saber sobre isso também. Afinal de contas, o Procon lançou uma cartilha de direito do consumidor dos hóspedes, na verdade, né? Das pessoas que estão viajando não só aqui no Brasil, também quem está vindo de fora. Eu estou recebendo hoje aqui para falar sobre isso com a Valéria Garcia, que é diretora de Assuntos e Pesquisas do Procon aqui de São Paulo. Bem-vinda, tudo bem? Tudo bom. Tudo jóia também. Tá, é um assunto muito interessante porque, como a gente sempre diz, o consumidor tem uma série de direitos, mas tem deveres também, né? Sim. E é importante que a gente saiba de todos eles. Essa cartilha fala basicamente de quê para o consumidor? Conta pra gente. Bom, essa cartilha foi elaborada pensando na rotina do consumidor turista, ou seja, aquele que chega numa cidade que ele não conhece, ele vai descer do avião, vai pegar a bagagem dele, vai se hospedar em algum lugar, tem que pegar o transporte público. Então, cada passo que o consumidor turista vai dar foi pensado nisso. Então, assim, todas as dicas são para que ele tenha uma estadia sem problemas e, se tiver problemas, ele saiba identificar e como fazer para resolver esses problemas. E aí a abrangência é enorme, né, com relação aos tipos de problemas que esse turista pode ter, né, pelo que eu estou percebendo aqui. Com relação a transportes, por exemplo, transportes terrestres, não só intermunicipal, interestadual, também dentro da cidade, né, veículos de aluguel. Eu estou vendo aqui também com relação a rodízio, as pessoas que vêm até a cidade de São Paulo, é a única cidade que tem esse tipo de restrição, então é importante que eles saibam também, caso vão alugar carro, para não ter problema no futuro, né? Exatamente, porque a gente tem que pensar que o turista estrangeiro, e mesmo que vem de outros estados, muitas vezes ele não conhece os costumes do local. Então, a gente tem que alertar para certos cuidados que ele tem que ter. Na hora de pegar um táxi, por exemplo, não pegar um táxi clandestino, na hora de alugar um carro, o que ele deve observar, o que vale como direito dele, o que ele tem que estar se prevenindo. Ou seja, todas as dicas de quem não conhece o local e de uma forma de a gente receber bem esse turista, para ele saber exatamente como se localizar, o que fazer. E é interessante também situar esse turista que vem de fora, principalmente com relação às nossas leis, que eu estou vendo que tem algumas coisas aqui que mostram isso, porque temos, infelizmente, algum tipo de fama fora do Brasil de que nós temos algumas leis muito brandas, né, penalizações insuficientes muitas vezes, o que é muito verdade em algumas situações. Mas, por exemplo, álcool e direção, que é uma coisa que a gente sabe que, por exemplo, nos Estados Unidos, tolerância zero, agora aqui também, né? Sim. Então é importante que o turista saiba que essa época do ano as pessoas acabam exagerando mesmo, dependendo do dia do jogo, e aí pode ser que elas tenham alguma penalidade, até mesmo corram um sério risco e coloquem outras pessoas em risco, né? É verdade. É importante que o turista saiba que nós temos legislações severas quanto à venda de álcool para menores, o fumo em estabelecimentos, né, tem um regramento próprio, é proibido você fumar em locais fechados, e todas essas leis são muito bem observadas e muito bem regradas e fiscalizadas. Então, para que o consumidor turista também não tenha nenhum tipo de problema quanto a isso, nós alertamos quais são os deveres também na hora de ele estar consumindo e estar frequentando algum estabelecimento comercial. Tem alguma diferença? Estou vendo que tem um capítulo aqui todo voltado para hospedagem, acomodações. Como é que funciona? Tem alguma diferença com relação à forma como essa questão funciona aqui no Brasil e em outros países também? Ou quem já está acostumado a viajar vai tirar essa questão de letra? A maior diferença é que, por exemplo, nós temos aqui no Brasil, não temos a questão das estrelas, né? O que é a hotel de 5 classificação estrelas, de qualidade. A classificação, nós não temos isso bem claro para o turista. Ele pode se equivocar, achar que está contratando um hotel de 5 estrelas e ter, na verdade, um serviço não adequado. Então, nós orientamos, se realmente o serviço ofertado de hospedagem não for exatamente aquilo que foi oferecido, ou seja, ou no site, algum contato que ele teve com esse tipo de serviço, ele pode sim reclamar, exigindo ou um abatimento proporcional no preço ou exigindo a acomodação exatamente como foi oferecido. Também tem algumas dicas com relação a restaurantes, fast foods, né? Restaurante é bem peculiar. Nós temos algumas coisas no Brasil, como por exemplo, a oferta do couvert, né? Muitas vezes ele é oferecido sem que o consumidor tenha solicitado. E aí é uma surpresa. Ele não pediu, foi oferecido, ele consumiu e depois ele é cobrado. Então, a gente procura alertar para isso. Tem outras práticas, por exemplo, estacionamento, valet, né? Nem todo lugar existe essa prática, esse serviço oferecido para o consumidor. É importante que ele saiba quais são os direitos dele. Enquanto o veículo estiver
em posse desse serviço de valet, é total responsabilidade deles arcar com eventual prejuízo ao consumidor. É verdade, até para saber os locais, aí não só falando só em direito do consumidor, mas também sobre as leis, né, que os turistas também devem estar atentos, com relação aos locais onde eles podem estacionar o carro ou não. Até hoje de manhã eu estava assistindo uma reportagem mostrando que um monte de turista argentino, que está todo mundo acampado ali na praia de Copacabana, está parando motorhome, aqueles trailers, né, fizeram aí viagens de 3.000 quilômetros para chegar até aqui e estão sendo multados, muitas vezes tendo seus veículos guinchados, né, removidos dali. Quer dizer, a festa acaba virando uma grande dor de cabeça, porque é claro que as nossas leis não vão deixar barato, afinal de contas, estamos em festa, mas não pode virar bagunça. Né? Exatamente, é o que você falou, muitas vezes tem essa impressão de que aqui não tem regras, que tudo é deixado passar, mas não é bem assim, é importante a gente conhecer. E também tomar alguns cuidados, né? Eu vi recentemente que alguns turistas estão perdendo muitos documentos, né? Então, assim, uma dica importante para o turista, tanto estrangeiro como brasileiro, é que não ande com os documentos originais. Andem com uma cópia autenticada e deixe os originais no cofre do hotel. É uma forma de você não se prejudicar, ou seja... Se perder passaporte é uma dor de cabeça daquelas, realmente... Né? Estando fora do seu país. Essa dica também está aqui na cartilha. Também está na cartilha. Com relação a compras, eu estou vendo que tem um capítulo extenso aqui também voltado para isso, porque essa é uma relação que muda muito de um lugar para outro, né? Sim. Se você está acostumado a fazer compras fora do Brasil, de repente nos Estados Unidos, você percebe que a questão de troca de mercadorias é muito mais fácil do que aqui. Aqui, se o consumidor que está acostumado com isso, de repente pode ter algum entrave aí, achar que tem um direito que não tem. Então, também é importante consultar a cartilha para não exigir demais, né? Exatamente. Você tocou num ponto crucial, ou seja, o consumidor não tem direito à troca imediata do produto, né? No Brasil, a regra que vale é do Código de Defesa do Consumidor, ele vai poder exigir a troca do produto se ele tiver algum defeito. Mas, na prática, muitas lojas oferecem essa oportunidade do consumidor trocar o produto simplesmente porque não gostou, porque não serviu, porque não era a cor adequada. Quando a loja oferece isso, ela passa a ter a obrigação, ou seja, se eu ofereci, eu tenho que cumprir a oferta. Para que o consumidor se resguarde de qualquer impedimento de ele fazer direito, o uso desse direito de cumprimento à oferta, ele deve exigir da loja uma declaração, seja na nota fiscal, no recibo, de que ele vai efetuar a troca, qual é o prazo, quais as condições, às vezes precisa estar a etiqueta do produto, né, tem que estar lá. Então, é muito importante isso, porque em outros países essa troca é comum, é regrada em lei. Aqui é um pouco diferente. Tá certo. Eu estou vendo aqui também, com relação à telefonia móvel, que nós aqui sabemos que sempre lidera os rankings de reclamação, né? Aí as operadoras de telefonia celular, realmente internet, o consumidor brasileiro vive tendo problema nesse sentido. O estrangeiro também, eu queria que você falasse para a gente como que eles podem também, caso estejam usando esse serviço, que é muito comum hoje em dia, aqui no Brasil, que tipo de problema que eles estão tendo e quais são os problemas, se é que vocês já estão fazendo um ranking nesse sentido, que os estrangeiros mais estão encontrando entraves aí aqui no Brasil? Olha, os problemas de conexões, né, são de praxe. O que acontece com o consumidor brasileiro também acontece com o consumidor estrangeiro e principalmente ele tem que estar atento à compatibilidade do aparelho que ele vai estar usando aqui no Brasil, se realmente é compatível com a frequência da telefonia. Que a gente oferece aqui, afinal de contas muita gente chegou na expectativa de usar o 4G, e deu com os burros na água, não né? conseguiu. Então, mas além dessa cartilha, de promover o lançamento dessa cartilha, de orientar o consumidor, o PROCON fez um trabalho muito importante que foi se reunir com todos os segmentos mais reclamados e para que a gente fizesse, no momento da Copa, pelo menos, uma forma mais ágil de atender esse consumidor que está só de passagem. Então, nós garantimos que o consumidor que vai está reclamando via PROCON, ele vai ter um atendimento mais célere e resolver esses problemas que são mais pontuais e que não pode esperar muito tempo para ser resolvido. Né? Mesmo porque esse turista vai ter um tempo aqui no Brasil, né? Se ele tiver qualquer problema, vai ter que ser resolvido de preferência enquanto ele estiver aqui, senão depois o trâmite vai ficar muito mais complicado. Mesmo. Então, vocês estão dando preferência para resolver num tempo mais ágil essas questões que os turistas estão trazendo até vocês. E foi realmente uma conversa que nós tivemos com vários segmentos, hotéis, telefonia, etc., e que
permite, e que eles se comprometeram com o PROCON, de também ter um canal direto com o PROCON, que a gente pode encaminhar as reclamações e eles resolver num prazo mais célere. Aonde a gente encontra essa cartilha? Como é que vocês estão divulgando? Tem no hot site do PROCON, né? Tem no hot site do PROCON, qualquer um pode baixar pelo celular também, né? E nos atendimentos do PROCON também a gente está oferecendo essa oportunidade de... Estão distribuindo em aeroportos, em rodoviárias? Nos aeroportos nós estamos distribuindo um folheto que fala sobre a cartilha e lá tem um código que você pode baixar direto no celular, é rapidinho e você já tem a cartilha lá. Ah, tem um aplicativo também? Isso. Ai, que bacana. Muito interessante. Então fica bem à mão, fica bem fácil de em várias línguas também, né? Inglês, português e espanhol. Tá certo. Muito legal, viu, gente? Ó, uma cartilha muito interessante, não só para turistas estrangeiros, mas também para os brasileiros, né, que gostam de viajar, que devem viajar, afinal de contas, o nosso país é maravilhoso, a gente deve sim fazer jus ao nosso turismo, né, nacional e, claro, sempre sabendo quais são os nossos direitos e deveres, para poder exigir muito mais e para poder fazer direito também, né? Deixa eu agradecer mais uma vez, então, a Valéria Garcia, que é diretora de Estudos e Pesquisas do PROCON aqui de São Paulo. Vou deixar o serviço para todos que estiverem assistindo. O telefone do PROCON é 151, né? E tem também o site, que é o www.procon.sp.gov.br. procon.sp.gov.br. Muito obrigada, viu, Valéria? Agradeço, ótimo dia para você, bom jogo. Tem palpite pro jogo de hoje? Vou perguntar para todo mundo, só para variar. Eu acho que 2-0. 2-0? Que bom, tá bom. Eu sempre quero gritar pelo menos 2 vezes gol, né? Pelo menos, né? O mínimo. Obrigada, Valéria. Obrigada. Beijo, até.